Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Amigos internautas, um grande abraço. Nós vamos iniciar os comentários de Ciências da Natureza e suas tecnologias referentes às competências 3 e 4, englobando as habilidades de 8 a 16. E nós vamos iniciar os nossos comentários justamente com a primeira questão, a qual nos leva a um conceito de sustentabilidade. Gostaria de lembrar que o impacto do homem sobre os equilíbrios ecológicos data da sua aparição sobre a Terra. É que, tal qual os outros animais, o homem sempre exerceu sobre o meio ambiente uma atitude de predador e de competidor. Mas na sua evolução, mudou de nômade, migrador, coletor, caçador para um indivíduo mais sedentário, fixo, um lavrador e um agricultor. Mas com a Revolução Industrial e o seu avanço tecnológico, ele passou a agredir mais o meio ambiente. Daí, o grande desafio nosso hoje é de mudar o conceito de progresso e adotar mais o de sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade, como indica a questão, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Ou seja, é o homem utilizar-se dos recursos do meio ambiente, mas que não comprometa a sua própria sobrevivência e nem das gerações futuras. Entretanto, a sustentabilidade trata de um modelo econômico que é capaz de gerar uma qualidade de vida, ou seja, aquilo que é bom, compensador nas áreas de saúde, social, afetiva e etc. E a questão continua, é o bem-estar, a coesão social e a preservação dos estoques ecossistêmicos. Entretanto, a questão descreve a energia eólica, onde o Brasil é um dos líderes do ranking global de empregos nesse setor de uma energia que é renovável. Então, sobre a energia eólica, ele quer que você considere essa forma de energia e o item A indica: o clima e a geografia dificultam a utilização da energia eólica como matriz energética. Não, porque o Brasil tem uma particularidade, a potência de seus ventos, que faz gerar esta hélice, que faz funcionar um gerador para transformar a energia eólica em mecânica. A letra B indica que a utilização da energia eólica fere os princípios da sustentabilidade, comprometendo o controle do aquecimento global. Eu diria que o item está equivocado porque a energia eólica não se utiliza de combustíveis fósseis, daí faz amenizar a questão do controle do aquecimento global. Então é um item equivocado. A letra C indica que a energia eólica é uma fonte de energia que depende de chuvas regulares e abundantes e de luz, estando, portanto, restrita a certos lugares do mundo. O item é equivocado porque aqui é uma forma de energia a qual não consome água, o que torna o item equivocado. E a letra D indica que a energia eólica somente é utilizada atualmente devido ao desenvolvimento mecânico e tecnológico, sendo impossível a sua utilização na antiguidade. Não, essa forma de energia já é utilizada desde a antiguidade, porque é uma forma de energia que faz mover barcos
como também moinhos. Então, não é uma forma de energia apenas voltada para o avanço tecnológico do homem ocorrido após a Revolução Industrial. Portanto, o item correto para a nossa primeira questão é a letra E, que indica que a energia eólica é uma forma alternativa, ela é renovável, é abundante, é limpa e disponível em diversos lugares do mundo com diferentes intensidades. Essas diferentes intensidades se referem justamente à potência dos ventos de cada localidade. Portanto, o item correto para a nossa primeira questão é justamente a letra E. E a próxima questão, a qual vamos descrever, é justamente a questão de número 6. Ela vai trabalhar a questão do desmatamento, essa ação antrópica tão danosa ao meio ambiente. Mas eu lembro que o filo Magnolepsida ou Angiospermopsida, que é justamente atualmente o filo de Antófita ou Embriófites, é aquele filo que engloba as angiospermas. É um grupo de plantas a qual se sugere, devido às evidências paleontológicas, terem surgido a nível de Cretáceo, ou seja, há 130 milhões de anos atrás. Se sugere, inclusive, que de 100 milhões a 65 milhões de anos atrás, esse grupo se diversificou bastante, a ponto de hoje ser um grupo que apresenta o equivalente a 255 mil espécies diferentes, catalogadas e descritas convencionalmente na taxonomia e na sistemática. Então a questão afirma o seguinte: os desmatamentos representam em sua gênese a ação do homem buscando modificar a natureza por meio da derrubada da vegetação, e que usualmente os desmatamentos são seguidos por queimadas que às vezes ocorrem imediatamente aos desmatamentos. Outras vezes ocorrem alguns anos depois, e os desmatamentos ocorrem por diversas razões ou finalidades não mutuamente exclusivas. Bom, ele dá um exemplo do bioma Caatinga, um dos biomas mais desmatados. Inclusive, segundo os dados do IBGE, a questão indica que dos 935 mil quilômetros quadrados que compreende o bioma Caatinga, atualmente 45% dessa área já foi desmatada e que anualmente a média anual é de 0,33%, o que corresponde a 2.763 quilômetros quadrados de área desmatada. Bom, sobre a questão desse desmatamento é o que a questão vai tratar. Então ela diz assim: considerando os textos e baseado em seus conhecimentos sobre as queimadas, os desmatamentos e a legislação ambiental, pode-se observar que a letra A indica que a prática de atear fogo à caatinga não favorece o aquecimento global, pois com a fumaça das queimadas estão se volatilizando os vegetais e o solo, apenas uma pequena parte dos elementos nutrientes. Não, porque com o desmatamento e com a queimada, a prática de você atear o fogo, você vai liberar o CO2 para o meio, comprometendo, portanto, o controle do aquecimento global. E a letra B diz que o novo Código Florestal permite qualquer forma de desmatamento. Não, assim não iria defender a questão da preservação da biodiversidade, que tanto depende da planta cujo esporófito diploide, já que na angiosperma a fase dominante é a fase esporofítica, que compreende um organismo com raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então a letra C indica que o reflorestamento combate poluentes liberados pela queima de combustíveis fósseis, como dióxido de carbono, e sua renovação envolve a elaboração de carboidratos por um evento metabólico vital, a fotossíntese. Realmente, o reflorestamento induz ou promove um sequestro do CO2
amenizando o aquecimento global. E esse CO2 é reduzido a um carboidrato, portanto, o que faz parte da seiva elaborada, que a planta pode armazenar a nível de raiz, a nível de folha, a nível de fruto, a nível de caule. Portanto, o item C da nossa questão de número 6 é, portanto, o item correto. Já a letra D indica que a importância das florestas se restringe ao abrigo da biodiversidade. Não, a importância dessa conservação também é farmacológica e também como fonte de alimento. E já a letra E indica que a derrubada das florestas não é uma das mais graves alterações que o ser humano impõe à Terra. E assim mesmo, pois a única consequência é a simplificação dos ecossistemas. Claro que não, porque o desmatamento compromete o ciclo hidrológico, como também promove assoreamento, como também compromete a questão da erosão. Então, na nossa sexta questão, o item correto, portanto, é a letra C. E a próxima questão que nós vamos trabalhar diz respeito à questão de número 9, onde ela coloca assim: trigo transgênico resiste à seca. Um gene de girassol inserido no genoma de trigo tornou essa planta mais resistente à escassez de água e aos solos salinos. O trigo geneticamente modificado foi desenvolvido no Instituto de Agrobiotecnologia da Universidade Nacional do Litoral, em Santa Fé, na Argentina. Eu lembro que, como a questão indica, que o gene de girassol inserido em trigo foi o HAHB4. Então, nós temos aí um transgênico. Então, esse trigo com o gene de outra espécie, ele é um transgênico. Lembro que, na definição atual, o transgênico é aquele indivíduo que tem um gene de outra espécie ou um gene da sua própria espécie modificado. O objetivo da transgenia não é o homem, por especiação, criar novas espécies, mas é tratar de melhorar, por exemplo, a produtividade da espécie já existente. Lembro também que dessas modificações, o homem hoje trata de induzir a produção de organismos triploides, tetraploides, octaploides, como alguns tipos de morango, que são casos de euploidia, que inclusive tornam os vegetais, portanto, mais resistentes e também mais adaptados a determinados tipos de ambientes. Lembro que o fato do homem identificar o locus do gene, isolar o gene e replicá-lo, isto é engenharia genética. Agora, ele utilizar um ser vivo para produzir um composto que seja de seu interesse, isto é a biotecnologia. Então, a questão indica, a biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. Sobre a produção de organismos geneticamente modificados, pode-se inferir que a letra A indica que fragmentos de DNA vindos do girassol, como o gene HAHB4, para o aumento da resistência a solos salinos e escassez da água, foram inseridos no genoma do trigo, tornando-o mais resistente à seca. E, portanto, observe que o homem está usando aqui a biotecnologia como uma questão de qualidade de vida, já que trigo, por ser rico em carboidrato, torna-se um grande alimento para o homem, como uma fonte primária de alimentação. Portanto, para a nossa questão de número 9, o item correto é justamente a letra A. Bom, vamos agora para a questão de número 11. A questão indica o seguinte: em 29 de janeiro de 1839, o Darwin casou com sua prima, Emma Wedgwood, em Maer. Depois de primeiro morar em Gower Street, Londres, o casal mudou para Down House, em Downey, em 17 de setembro de 1842.
Os Darwin tiveram 10 filhos, 3 dos quais morreram prematuramente. Observe que a questão está tratando de um casamento consanguíneo, ou seja, um casamento entre parentes próximos, aquele casamento que nos heredogramas você iria representar como um quadrado representando Darwin, um círculo, a sua esposa, a sua prima Emma, e 2 traços representando o casamento consanguíneo. Bom, 3 dos quais morreram prematuramente e muitos deles e de seus netos alcançaram a notabilidade. Já outros sofreram de doenças ou fraquezas e o temor de Darwin de que isso se devesse ao fato dele e Emma serem primos foi expresso em seus textos sobre os efeitos do acasalamento entre indivíduos de linhagens mais próximas, o que se denomina inbreeding, ou mais distantes, o crossing, admitindo que os distúrbios que afetavam parte dos filhos de Darwin fossem resultado de uma herança monogênica, autossômica, recessiva, pode-se inferir que, bom, se o casal é normal e tem um filho na herança autossômica não ligada ao sexo, com um fenótipo diferente dos pais, é porque essa doença ela é recessiva. Lembro que isso nos dá a certeza de que o casal é heterozigoto. E hereditariedade não é a capacidade de se transmitir característica, e sim de transmitir genes. Então, o casal heterozigoto ele viria a ter uma probabilidade de 25% de ter filhos com essa anormalidade. Então, a letra A diz, pais saudáveis de filhos que apresentam a doença são necessariamente homozigotos. Não. Se a doença é recessiva, posso ter pais saudáveis heterozigotos ou híbridos, como é o caso aqui da família. A letra B indica que, em situações como a descrita, casamentos consanguíneos não aumentam a probabilidade de transmissão de doenças recessivas. Pelo contrário, quando a doença é autossômica recessiva, o casamento consanguíneo facilita o encontro dos genes alelos em gerações vindouras. Daí, o casal buscar, nestes casos, um aconselhamento genético, onde seria feito um heredograma da família e se procuraria ver os casos de atavismo, ou seja, se há salto de gerações e a possibilidade probabilística do casal vir a ter filho com essa normalidade. Se o casal é heterozigoto e a chance de vir a ter um filho com a anomalia, ela vai cair em 25%, que é tida como uma probabilidade alta. E aí o casal deveria evitar de ter filhos. Então o item B está equivocado e a letra C indica pais heterozigóticos têm 25% de probabilidade de terem filhos também heterozigóticos. Se o pai é heterozigoto, A grande A pequeno, e a mãe A grande A pequeno, ou seja, se são híbridos, a filiação provável compreende A grande, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, a chance de um caso heterozigoto vir a ter uma criança heterozigótica é de 2/4 ou meio ou de 50% e não 25%, como indica o item C, portanto, um item equivocado. A letra D indica que pais heterozigotos têm 50% de probabilidade de terem filhos que irão desenvolver a doença. Não. A chance de ter um filho homozigoto recessivo é justamente 1/4, que é um evento favorável em 4 possíveis, ou 25%, o que torna o item D equivocado. Portanto, para a 11ª questão, o item correto é a letra A, que indica o seguinte: homens e mulheres têm a mesma probabilidade
de apresentar a doença é verdade, porque como ele indica que se trata de uma doença autossômica, significa dizer que ela não tem relação com o sexo, ou seja, o gene para essa doença da fraqueza e do temor do Darwin, por ser autossômica, o gene não está nem no cromossomo X e nem no Y, os quais eu vou denominá-los de alossomos. Então, o esperado é que nessa cidade, em Londres, eu devo esperar a mesma proporção de homens com a doença como de mulheres, uma vez que é autossômica. Portanto, a 11ª questão, o item correto é justamente a letra E. Bem, então nós vamos agora para a nossa 13ª questão. Uma questão de botânica que afirma o seguinte: as plantas que têm flores são classificadas pelos botânicos como angiospermas. Algumas flores dependem do vento para transportar o pólen de flor para flor. E outras dependem de animais. Mas as primeiras flores que existiram não eram assim tão lindas e atraentes. As abelhas são atraídas por essas flores por meio de um padrão de cores que só elas podem ver. Os pássaros, assim como as abelhas, têm visão colorida e escolhem aquelas flores com coloração forte e brilhosa. Mas não só são as cores que podem atrair. O aroma é um grande aliado como estratégia de atração de polinizadores, por isso algumas flores possuem um odor agradável. Porém, não pensem que o cheiro é sempre agradável. Algumas espécies liberam um odor de carne apodrecida para atrair moscas e outros insetos saprófagos. Lembro que inseto, por ser um dícero, tem um par de antenas com função olfativa. Então, o item A indica: para que haja anemofilia, a polinização pelo vento, as flores devem ser extremamente coloridas, favorecendo sua visualização pelos agentes de dispersão. Não, a cor da corola, o fato dela ser vistosa, não é uma característica adaptativa para a polinização anemófila, ou seja, pelo vento, mas é para a entomofilia, que é a polinização pelo inseto, e a ornitofilia, que é a polinização pela ave. Então o item A está equivocado. E a letra B indica que a dicogamia consiste no amadurecimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes, diminuindo a possibilidade de autofecundação. É verdade, porque se na dicogamia o androceu amadurece primeiro ou o gineceu amadurece primeiro, eu vou comprometer a autofecundação. Portanto, eu vou diminuir esta possibilidade, o que sugere um grande valor adaptativo, já que a polinização cruzada, ela sugere uma variabilidade maior. Portanto, o item correto para a nossa questão é a letra B. Já a letra C indica que a entomofilia, que é a polinização pelo inseto, seria utilizada continuamente por gimnospermas devido à presença de estróbilos com pétalas e sépalas vistosas para atrair insetos. O estróbilo não apresenta, porque não é uma flor verdadeira. Não tem corola com pétalas vistosas e nem cálice com sépalas também coloridas, protetoras. E a letra D está equivocada, porque diz que a presença de nectário e osmóforos das flores favorece as plantas que as possuem e promovem uma polinização por hidrofilia. Não, néctar é alimento para beija-flor, para inseto, então favorece a ornitofilia e a entomofilia, e não a polinização pela água, que é a hidrofilia. Portanto, é um item equivocado. E o item E indica que flores que são dioicas apresentam um caráter que favorece a autopolinização e, consequentemente, a autofecundação. A flor que é dioica ou díclina, elas têm sexos separados, ao contrário da monóclina.
Então, as que têm sexos separados, elas vão, portanto, favorecer uma polinização cruzada. Portanto, o item correto é a letra B. E agora vamos à 15ª questão, a qual trata de um parasito intracelular obrigatório para as células de seus hospedeiros específicos. Ou seja, ela trata de um vírus e, no caso, o HPV. A questão indica que Margaret Stanley, do Departamento de Patologia de Cambridge, faz um apelo em texto de uma página na revista Nature. Indica, não é ético, justo ou responsável do ponto de vista social ter uma política de saúde pública que força os homens a contar com a imunidade em massa das mulheres, a qual demorará ainda décadas para se manifestar. Eu lembro que o HPV é um vírus do condiloma acuminado e este vírus, ele desencadeia o câncer de colo uterino. Daí ser fundamental para as mulheres a sua prevenção. Também este HPV é agente etiológico ou desencadeante do câncer de pênis, órgão de cópula masculino. Então a questão continua. A frase é um apelo a favor da vacinação de garota contra o HPV, o vírus do papiloma humano. A peça opinativa ressalta que os casos de câncer associados a esse vírus já são comparáveis entre homens e mulheres nos países desenvolvidos. Mas só há programas de rastreamento do HPV relacionados ao câncer cervical, que é o do colo do útero, e muitos países só praticam a imunização em mulheres. No Brasil, o SUS vai oferecer a vacina contra o HPV a partir de 10 de março para meninas de 11 e 13 anos em postos de saúde e em escolas públicas e privadas de todo o país. Em 2015, o público-alvo será as meninas de 9 a 11 anos. E a partir de 2016, a ação ficará restrita às meninas de 9 anos. Lembro que a vacinação é uma forma de imunização ativa, duradoura. Ela vai receber um antígeno e ela própria vai produzir os anticorpos específicos. Então, esta forma de vacinação, ela é uma grande medida profilática, uma vez que se trata, inclusive, de uma doença que o indivíduo pode ter um vírus assintomático, assim como, no caso do câncer do colo do útero, está justamente na região posterior ao canal vaginal, um local, portanto, de difícil acesso. Então, a questão indica que, com relação à vacinação, um método eficaz de prevenção a doenças virais, é possível observar que a letra A indica que a eficácia das vacinas é a mesma quando aplicadas em indivíduos que se alimentam adequadamente e com desnutrição proteico-calórica. Claro que não. Ela é mais eficaz, obviamente, no indivíduo que se alimenta adequadamente. Já a letra B indica que o benefício da utilização da vacina contra o HPV decorre da presença de células de memória que atuam numa resposta secundária. Não. E a letra C indica que a vacina contra o HPV protege os indivíduos contra o agente etiológico que se reproduz exclusivamente no meio intracelular, estimulando a produção de antígeno. Não. A vacina é para estimular a produção de anticorpos como uma forma de imunização ativa. E a letra D indica que a ação da vacina contra o HPV é considerada preventiva porque imuniza de forma passiva. Não, a imunização é de forma passiva se o indivíduo recebesse soro, que já viria com o anticorpo pronto. Portanto, o item correto para a nossa 15ª questão é a letra E, que indica que a aplicação da vacina contra o HPV em meninas na idade de 11 a 13 anos se justifica porque é nessa idade em que o sistema imunológico está mais ativo. Portanto, a 15ª questão é a letra E.
E um grande abraço e até a próxima oportunidade.